Oi, gente, esse é o canal Graça e Fé e nós estamos fazendo comentários sobre o Jardim do Éden, fazendo as explicações finais dos assuntos, né, que ainda está relacionado à eternidade, mas já estamos finalizando e no momento estou explicando um pouco sobre o Jardim do Éden para depois fazer uma conclusão final, o vídeo final, né, sobre o assunto da eternidade. E então eu estou explicando como aconteceu, né, a situação do pecado na vida humana, porque como eu disse nos vídeos anteriores, né, sobre a pergunta, né, por que Deus não tirou o sofrimento. Então a gente precisa entender bem como é a situação para poder a gente ter um entendimento, o porquê, né? Então eu estava explicando no vídeo anterior sobre o Jardim do Éden e dizendo sobre a glória que o ser humano vivia. Era uma glória que não tem palavra, não dá para explicar. Não existe palavras que possa expressar a glória que o ser humano vivia. Imagina um lugar, como eu falei nos vídeos anteriores, nesse vídeo anterior, sobre a beleza do paraíso, as delícias, todas as coisas do paraíso e a presença de Deus. Então, era uma completude, né? Mas existia o mal, mas o mal não estava no mundo, não estava operando no mundo, porque o mal, ele estava preso nele mesmo, não tinha a quem perturbar, não tinha instrumento para agir, né? Então o mal, ele não podia afligir o ser humano se o ser humano não quebrasse a aliança com Deus. Então, quando o inimigo ele fez malignos planos no seu coração, esse ser angelical, então ele fez planos em seu coração de enganar os seres angelicais. E ele enganou. E quando Deus criou o ser humano, ele tentou também fazer o ser humano pecar contra Deus. Por quê? Porque ele queria seres, né, seres que pudessem agir contra Deus. Ele queria levar o ser humano a se rebelar contra Deus. Então, quando Deus fez a aliança com o ser humano, era para proteger o ser humano do mal. Porque o ser humano foi criado ligado em Deus. E então Deus fez a aliança com o ser humano. Eu expliquei no vídeo passado o que significa aliança. Era um compromisso, como se fosse um casamento, né? É um compromisso. O homem estava aliançado com Deus. Então, tudo isso para proteção. Igual quando a pessoa vai entrar numa fábrica, ele também faz o compromisso. Ele assina as papeladas, né? Os papéis ali. E ele faz um compromisso, né? Com aquela firma. Então, Deus, ele fez aliança com o homem para que o homem pudesse estar aliançado com Deus e sabendo que ele, estando aliançado, ele tinha o compromisso de estar na obediência da ordem que Deus deu. E a obediência a esta ordem, por meio dela, o homem estava completamente protegido de todo o mal. Então Deus fez duas árvores, Deus plantou ali duas árvores no jardim, no paraíso, uma que era a árvore da ciência do bem e do mal e outra a árvore da vida. Então Deus disse, da árvore da vida o homem pode comer livremente, mas dessa daqui não come, porque essa árvore, ela era especial, ela tinha algo especial, porque o fruto da árvore da vida dava vida eterna, e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal matava. Mas por meio
a comer desse fruto, o homem ia morrer. Mas ele tinha esse poder, o fruto? Não. O fruto da árvore da vida também tinha o poder de dar vida eterna? Não. O poder estava na palavra de Deus. O poder estava no compromisso, no que Deus determinou, né? Que esse fruto faria teria esse efeito, mas não era o efeito pelo fruto, pela árvore ali, que era sobrenatural, não. Era o poder de tudo aquilo, estava em Deus, estava na palavra de Deus, né? Então, tudo ali o que estava valendo era a palavra de Deus e a obediência humana. Então, ali aquelas árvores foram usadas apenas para marcar aquele compromisso. Então, algo físico, já que o ser humano é físico, então Deus proveu algo físico para que o ser humano pudesse, olhando para aquelas árvores, lembrar: olha, eu estou compromissado, eu estou aliançado com Deus. Eu estou compromissado com Deus. Dessa árvore eu posso comer livremente, mas dessa daqui não. E Deus disse para mim que no dia que comer, morrerá. Deus estava dizendo para o homem o seguinte: existe o mal, existe um opositor a este reino. Então, eu estou mostrando para você isto, que existe um opositor a este reino. E você precisa estar aliançado comigo para você estar debaixo da minha proteção, debaixo da minha tutela aqui, protegido. Você está protegido, em mim você está protegido. Mas fora de mim, você estará desprotegido, né? Então, aí Deus disse: dessa árvore não come, porque aquela árvore era envenenada, aquela fruta ali estava envenenada, o homem ia morrer. Não. Era, como eu disse, a palavra de Deus. Aquilo ali era para fazer o compromisso, era o voto, era algo físico para marcar algo que era tanto físico como espiritual. Porque ele não podia comer literalmente, mas se ele comesse, ele ia morrer espiritualmente, mas depois também fisicamente. Então ali estava ligado no físico e no espiritual. Então o que estava valendo ali era a palavra de Deus. Então Deus disse: não faça tal, nós estamos aliançados, porque eu estou fazendo isso com você porque existe o mal e eu estou te protegendo. Se você desobedecer e comer esse fruto, você morrerá, você vai morrer. Com certeza morrerá, Deus disse. Porque ele disse: certamente morrerá. Ou seja, com certeza, sem escape, morrerá. Então ali era a aliança, era o compromisso, né? Que Deus estava ali comprometendo o homem com ele, para que o homem estivesse protegido debaixo da proteção de Deus. Porque Deus criou livre, como um ser racional, e sendo Deus um ser plenamente justo, então era justo Deus criar o homem livre, já que era um ser que tinha entendimento para tomar decisões. Então, e por Deus ser plenamente justo, então por isso ele criou com essa liberdade. Mas ele disse: não faça tal, porque se fizer, vai morrer. E quando o homem comeu, desobedeceu, ele foi separado de Deus. Então, uma outra hora eu vou dar mais um pouco de explicação em cima deste assunto. Mas quando o homem foi separado de Deus ali, quando ele desobedeceu, depois eu vou explicar com detalhes, falando sobre o inimigo. Vou contar também como o inimigo, que era anjo de Deus, como ele pecou, o que aconteceu, como foi, eu vou estar explicando. E então, quando o ser humano ele desobedeceu, ele desobedeceu porque ele ficou curioso e ele não levou aquela palavra assim, ele levou a sério, mas ele não
Ele não deu o devido valor que ele tinha que dar para aquela palavra, sabe? E eu falo isso em um outro vídeo, né? Então, assista os vídeos anteriores que vai entender bem, né? Então ele deu valor, o homem era feliz, amava a Deus. Depois Deus criou a mulher, eles amavam a Deus, eles tinham uma felicidade imensa, eles amavam a Deus, eles não queriam sair daquilo ali, com certeza eles não queriam, porque não era doido, era sadio, pessoa sadia da cabeça, mas eles acho que não pensaram, não entenderam o valor de tudo aquilo ali que Deus deu para eles e o valor daquela palavra, daquelas palavras. Eles não levaram assim aquilo ali, sabe, para uma conversa firme ali entre o casal. Então é porque existe um inimigo, existe um opositor. Eles sabiam, eles entenderam, porque Deus deu entendimento para eles. Mas, sabe, eles não agiram como eles deveriam ter agido. Que deveriam os dois se conversar. Mesmo a Eva, ela deveria ter chegado no Adão e falar assim: Adão, conta aí como que foi que Deus falou, né? Como que foi essa aliança que Deus fez aí? Aí os dois analisar e falar: puxa, então, olha, com certeza existe um inimigo, então vamos vigiar, vamos cuidar, vamos fazer assim, assim, assim e tal. Eles não fizeram isso, sabe? Então aí quando aconteceu que o inimigo enganou, a Bíblia diz que a mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado. Não sei o treco que deu na cabeça do Adão, que ele desobedeceu, a gente não pode entender. Mas o final da história é esse: eles desobedeceram a Deus, e quando desobedeceram, perderam a natureza santa e foram contaminados com o mal. A natureza santa foi degenerada. Mas vamos falar agora da árvore, a árvore da vida. Aquela árvore da vida, ela tinha o símbolo do próprio Deus, porque árvore da vida. E quem é a fonte da vida? É Deus. Deus é a fonte da vida, Ele é o autor da vida, é o criador da vida, é o doador da vida, é a própria vida. Deus é vida. Deus é tudo que é de perfeição, vem de Deus. Deus é a fonte. Deus é a fonte de toda justiça, de toda perfeição. A Bíblia diz assim: todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que é Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus é tudo. Toda justiça vem de Deus. Ele é a fonte de toda perfeição e de toda justiça. Agora, a palavra de Deus diz assim, que se nós andar segundo a palavra de Deus, segundo na obediência da palavra de Deus, nós teremos vida, né? Se andar de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, aqui ó, se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, as obras do corpo está falando sobre o pecado, as obras malignas ou as obras do bem, porque é chamado tanto de obras como de frutos, frutos do bem e frutos do mal. Então, a árvore da vida, ela dava os seus frutos, que dava vida eterna. E a palavra de Deus, que chama os bens também, que é as coisas benignas, né? Bondade, amor, fidelidade e justiça, tudo isso é chamado também na Bíblia de frutos, né? Obras e frutos, frutos da justiça. E de Deus ainda. E fala frutos de Deus. Porque os frutos do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, bondade, amor, temperança. Tudo isso é fruto do Espírito, é frutos de Deus. Porque a Bíblia diz, é frutos do Espírito. Qual Espírito? Do Espírito de Deus, né? Quer dizer, e há pouco eu disse, todo dom perfeito, toda dádiva e todo dom perfeito desce do alto,
vem do alto, descendo do Pai das luzes, que é Deus, né? No qual não há mudança nem sombra de variação. Então, agora, em Gálatas, parece que em Gálatas, diz, mas os frutos do Espírito é bondade, fidelidade, longanimidade, temperança, mansidão, benignidade e tal. Então, quer dizer, essas coisas são chamadas na palavra de Deus de frutos de Deus, que é frutos do Espírito de Deus, e com letra maiúscula. Então, frutos do Espírito de Deus. Então, quer dizer, essas coisas boas, né, que eu citei, são frutos, chamados na Bíblia de frutos. Então, e a Bíblia está dizendo, se vocês praticar essas obras, vivereis, né, que é as obras do Espírito, porque o Espírito nosso, ele pende para as coisas de Deus. A carne, ela pende para o pecado, para os frutos maus, mas o Espírito que está em nós, ele veio de Deus, né, não veio da terra como a carne veio do pó da terra, mas ele veio de Deus e quer voltar para Deus. Então o Espírito nosso, ele quer as coisas de Deus. Então, se nós viver segundo a vontade do Espírito, então nós vamos só fazer essas obras, né? Que é esses frutos do Espírito de Deus. Bondade, fidelidade, justiça, amor, temperança, mansidão e tudo mais, né? Todos os demais. Então nós vamos praticar isso. E isso é que o ser humano praticava antes do pecado. Ele só praticava essas obras, esses frutos, né? Então esses frutos da justiça é o que o ser humano praticava antes do pecado. Então, por isso que eu entendo que aquela árvore, a árvore da vida, ela tinha um símbolo do próprio Deus, porque como eu disse, Deus é a fonte da vida e tudo mais que está ligado à vida, Deus é, né? A fonte, o doador da vida e tudo mais, o autor da vida. Então, os frutos que essas obras, que essas práticas de justiça, são chamados de frutos de Deus. E se vocês praticar isso, vocês vão ter vida, vivereis. Mas se praticar as obras da carne, né, que é os frutos da carne, então morrereis, né? Então quer dizer, esses frutos, que é o que o homem praticava, o ser humano na pureza, eles praticavam só aquilo, então ele tinha vida eterna. Então quer dizer, ele estava aliançado com Deus e ele só praticava aquelas justiças, aqueles frutos que vêm de Deus, que a Bíblia diz que é frutos de Deus, né? Então ele só praticava aqueles frutos. Então, ao praticar só esses frutos, eles tinham vida eterna. Então, logo, a árvore trazia o símbolo de Deus e os frutos, as coisas que emanam de Deus, que vêm de Deus. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, né? Então, todo dom perfeito é de Deus, né? É do Espírito de Deus. E o homem só praticava aquilo ali. Então, se comer daquele fruto da árvore da vida, estava simbolizando os frutos da justiça de Deus. Então, o homem tinha vida eterna ao praticar a viver praticando aqueles frutos da justiça, né? Então, agora ele também se alimentava do fruto daquela árvore que tinha o símbolo de vida, né? E ao comer daquele fruto, o homem tinha vida eterna. Então, aqueles frutos estavam ligados na comparação das práticas da justiça, né? Então, ao praticar a justiça, o homem tinha vida eterna. Ao comer daquele fruto, o homem tinha vida eterna. A árvore era uma árvore que produzia frutos da vida, era a árvore da vida. Deus é a fonte da vida. Ele próprio é a árvore que nós temos que estar ligado nele. Ele disse, né? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, né? Quem está em mim produz bons frutos e tal, né? Então, quer dizer, tudo nos leva a entender que aquela árvore, ela tinha trazido em si o símbolo do próprio Deus, né? E que toda justiça emana de Deus, é vinda de Deus, é dom de Deus, e precisamos estar dentro dessa justiça para poder ter vida eterna. Então, ao desobedecer a palavra de Deus, o homem não podia mais comer do fruto dessa árvore. Então, eu vou terminar o assunto no próximo vídeo.
Até já.